Boa tarde. A partir de agora, o Pajuçara Sistema de Comunicação apresenta o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas. Esta, sem dúvida nenhuma, é a mais disputada eleição de toda a história da Ordem. E o Pajuçara Sistema de Comunicação não poderia deixar de contribuir na construção de uma entidade que hoje representa, isso é verdade, não só os interesses dos advogados, mas também de toda a sociedade. É a história da Ordem que nos diz isso. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente a presença democrática de todos aqui nos nossos estúdios e comunicar que esse debate está sendo transmitido também pelo portal TNH1, o mais importante, o maior portal de notícias do estado de Alagoas. As regras deste debate foram discutidas, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, com as assessorias de todos os candidatos, e a sequência dos candidatos no cenário e o cruzamento de perguntas e respostas foram definidos também em sorteio realizado há poucos instantes. Os pedidos de direito de resposta serão avaliados pelos advogados da Maranhão e Nogueira. No primeiro bloco, que iniciamos agora, um candidato responde a uma pergunta sorteada pelo mediador, este velho jornalista que vos fala. Um segundo candidato comenta a resposta e o primeiro, obviamente, faz a réplica. Vamos então à pergunta. Sortear, me perdoem aqui pelos óculos, mas é inevitável o peso da idade. É o seguinte, a candidata Raquel Cabuz vai responder a seguinte pergunta. A grande quantidade de recursos interessa aos advogados e também à sociedade? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. A senhora tem 2 minutos para responder Boa tarde essa pergunta, a todos os telespectadores. Veja bem, Ricardo, a questão da quantidade de recursos, ele pode interessar a sociedade, sim. A sociedade tem o direito à sua defesa. A sociedade tem direito a que o advogado possa, dentro da boa-fé, buscar, através dos recursos que a lei permite, viabilizar o reconhecimento do direito, do pretenso direito material do seu cliente. Então, se falar que uma justiça ela é lenta pela quantidade de recursos, eu não concordo. A justiça ela pode ser lenta em razão de uma sistemática. Que sistemática? De repente, um advogado que utiliza de um recurso de má-fé, atuando com litigância de má-fé, utilizando daquele recurso exatamente para protelar. Isso eu não concordo. Se o recurso é legítimo e nós, na sistemática dos recursos, nós temos quando um recurso é admitido, como muito se conhece o embargo de declaração, onde nós utilizamos os embargos de declaração para questões omissas, questões contraditórias. Então, de repente, numa sentença tem uma omissão, tem uma contradição. E o advogado, ele é um técnico. Se ele reconhece que ali, de fato, tem, ele tem que utilizar esse recurso. O que eu não vou concordar é que o advogado, conhecedor da lei, veja que ali não tem uma omissão, não tem uma contradição, não tem uma obscuridade e se utilize desse recurso que nós todos advogados sabemos, ele tem um efeito interruptivo, faz interromper prazo é fazer com que zere os marcadores e assim que esse recurso for decidido, volte-se a contar o prazo de novo, como se não tivesse iniciado. Se ele se utilizar de um recurso de má-fé, eu acho sim que esse advogado tem que ser penalizado. Ele não está atuando de acordo com a justiça, de acordo com o regramento processual. Agora, a questão de existirem recursos, isso atrapalha? Não, recursos devem existir sim, para que possam garantir o pretenso direito do cliente, do advogado, e ele se utilizar deles. Obrigado, candidata. Quem tem direito agora a 1 minuto para comentar essa resposta e também a pergunta é a candidata Cláudia Amaral. Por favor. Boa tarde, Ricardo. Quero cumprimentar a TV Pajuçara por essa iniciativa. Quanto à pergunta e o pronunciamento da candidata sobre recursos, eu penso de uma forma diferenciada. Eu penso que há recursos demais, apesar de considerar todos os pontos que ela traçou da boa-fé, da importância do recurso para assegurar a ampla defesa e o contraditório de todos, os questionamentos que porventura existam no processo, mas penso que é necessária a revisão do número de recursos, porque muitas questões que seriam resolvidas em pouco tempo, os recursos protelam e, portanto, a efetividade da justiça, ela coloca em risco a sociedade de certa forma. A efetividade da justiça não se realiza, não acontece e os advogados vão protelando e utilizando o recurso como meio protelatório e não como instrumento para a solução do litígio.
A candidata Raquel Cabuz tem agora 1 minuto para falar ainda sobre o tema. Querida candidata, eu não concordo sobremaneira. O recurso, ele tem que ser manejado sim. O problema é do sistema. Nós temos um processo hoje virtual e nós precisamos de operadores para esse processo virtual. Para que uma justiça seja efetiva, não é a questão da existência dos recursos, é a questão de toda uma esquematização. Temos juízes suficientes, temos serventuários suficientes para que eles operem. Então, por isso que hoje se bate tanto na moderna concepção do direito, na conciliação. E há também que haver um trabalho na sociedade que conciliar é o melhor e não enxugar recursos, que eu torno a dizer, desde que utilizados de boa fé, eles são altamente úteis. Agora, há toda uma sistemática que tem que ser resolvida. Tem que sim investir no judiciário, tem que sim se criar, fazer concursos para juízes, concursos sobretudo para serventuários. E aí você vai ter uma justiça efetiva, célere e satisfativa. Obrigado, candidata. Vamos fazer mais uma pergunta e quem vai respondê-la agora é o candidato Tiago Bonfim. A pergunta é, o senhor terá 2 minutos para a sua resposta. Por que a campanha da OAB este ano teve tanta visibilidade? 2 minutos. Bom, boa tarde, Ricardo. Boa tarde os candidatos aqui presentes e suas equipes. E louvo a iniciativa do Sistema Pajuçara de Comunicação. Na verdade, a eleição da OAB, ela transcende a própria classe dos advogados. Dentre as suas missões institucionais estão a defesa dos direitos humanos, a busca por justiça social, a defesa da Constituição e, além disso, o número de advogados hoje no estado de Alagoas é muito maior do que na última eleição. Então é natural que, até para chegar ao eleitor, para discutir as propostas, para promover os debates, os candidatos precisem de uma visibilidade maior. Isso é refletido pelo próprio interesse da imprensa, pelo próprio interesse da mídia, em cobrir essa eleição, em noticiar como quem vem sendo noticiado. Esse debate é um exemplo disso. Então, eu creio que essa visibilidade que a eleição da OAB tem hoje é importante e fundamental, não só para a classe advocatícia, mas principalmente para a democracia, principalmente para o Estado democrático de direito. Por quê? Porque quando a sociedade é vilipendiada, quando a sociedade precisa defender os seus direitos, é ao advogado que ela recorre. E uma advocacia forte, uma OAB forte, significam uma sociedade forte, consolidada e respeitada. Bem, agora o candidato Marcelo Brabo tem 1 minuto para fazer o seu comentário sobre esse tema também. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, colegas candidatos. Boa tarde às amigas e amigos advogados que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui. E eu concordo com o candidato Tiago. Apenas acresço que esta é verdadeiramente a primeira eleição democrática no estado de Alagoas. E o grande número de candidaturas, a sua colocação em sociedade, a dimensão que elas estão tomando, é justamente em razão do inconformismo que a classe está tendo para com a própria OAB. A OAB, hoje em dia, tem uma tônica muito de sociedade e não queremos apequinar a ordem em sociedade. Mas precisamos, sim, voltar o olhar para dentro. Lembrar que o advogado é ser humano, que o advogado tem que ser respeitado em suas prerrogativas, o advogado tem que ser valorizado, ele tem que ser assistido, ele deseja ter uma caixa de assistência atuante, uma escola superior de advocacia atuante. Precisa, sim, inclusive, ter outras inserções no próprio mercado de trabalho, entre eles observando a própria anuidade social e anuidade zero que iremos implementar em nossa gestão. Então, em razão disso, está muito claro a necessidade de mudança. Muito obrigado, candidato. E o candidato Tiago Bonfim terá mais 1 minuto para falar sobre o tema. Enfim, sua réplica. Acrescentando, Ricardo, concordo com as opiniões do Dr. Marcelo a respeito desse tema, e só destacando que, como demonstrado no início da resposta, esse incremento do número de advogados na nossa categoria demanda também uma necessidade grande por representatividade. E essa representatividade, ou essa necessidade de representatividade, se configura exatamente no número elevado de candidaturas que nós temos hoje, todas candidaturas com pessoas habilitadas, com pessoas competentes e que vão refletir no dia 23 de novembro, sem dúvida nenhuma, ou pelo menos devem refletir, a vontade, o desejo e o interesse cada vez maior da advocacia alagoana de se sentir representada e de ter um órgão de classe forte e respeitado. Bem, pela sequência agora, o candidato Elton Roberto
terá 2 minutos para responder a pergunta que vamos sortear. Candidato, como o senhor avalia o tratamento da justiça com relação à atuação do advogado? O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos, meus fraternos concorrentes. Boa tarde a cada advogado, a cada advogada que se encontra hoje assistindo esse debate para dirimir suas dúvidas a respeito das candidaturas aqui postas. Primeiramente, Ricardo, eu acredito que precisamos tirar do papel que está tratado na Constituição Federal no artigo 133. O advogado é essencial à administração da justiça. Infelizmente, este artigo constitucional se encontra morto em alguns lugares, principalmente ao entender que o advogado, ao invés de estar sendo essencial à administração da justiça, ele está atrapalhando a movimentação da própria justiça. Acredito que nós precisamos ter uma ordem que busque essa efetivação, que tire essa essencialidade do papel e vá para cada lugar, cada fórum, cada rincão desse Estado, demonstrando que a advocacia forte e pujante é a advocacia representada no respeito a cada prerrogativa profissional, no respeito a cada advogado jovem, experiente, menos experiente, que possa envergar a sua toga, que possa envergar a sua gravata surrada, o seu paletó e, naquele momento, esteja fazendo a voz da sociedade. Por quê? Nós somos a única categoria que está dentro da Constituição Federal determinando a sua essencialidade a essa administração da justiça. Logo, esse tratamento precisa melhorar, esse tratamento precisa ser um tratamento efetivamente equânime, aonde juízes, promotores de justiça, advogados estejam em uma relação não mais de subserviência, mas em uma relação de paridade de armas, de respeito mútuo, aonde todos nós iremos sempre e sempre buscar aquilo que chamamos, que todos nós queremos: justiça, justiça e justiça. Bem, agora a candidata Raquel Cabuz tem 1 minuto para comentar também este tema. Por favor, candidata. Veja bem, a OAB esteve presente e estará sempre que um advogado sofrer qualquer mácula nas suas prerrogativas. Agora, a OAB não tem uma bola de cristal. A OAB tem todo um serviço voluntariado. A OAB precisa que chegue ao seu conhecimento, que o advogado peticione, leve lá, como peticiona para o juiz quando pretende questionar algum direito do seu cliente, e leve ao conhecimento da ordem qualquer mácula no exercício da sua profissão. E digo mais, durante essa gestão, desafio aqui e agora que alguém apresente concretamente um advogado que tenha levado ao conhecimento da ordem uma mácula à sua prerrogativa, que a OAB não se tenha feito presente. Inclusive, meu nobre colega o Elton Roberto é membro da Comissão Nacional de Prerrogativas, que pode muito bem falar sobre isso, uma pessoa expert no assunto. Então, eu desafio, torno a dizer, apresente o advogado que questionou a ordem efetivamente e não teve a ordem atuante, a ordem combativa. Obrigado, candidata. Agora o candidato Elton Roberto terá 1 minuto, se o senhor me permite, para falar sobre o tema também. Eu acho que a candidata Raquel não entendeu a pergunta. A pergunta era como é que seria o tratamento da justiça com o advogado. Em momento algum aqui se disse sobre a questão do andamento ou da forma com que a Ordem dos Advogados do Brasil atua. Eu respondi uma questão dizendo como é que a justiça trata o colega advogado. Eu disse, a justiça, infelizmente, não trata como nós sonhamos, como nós queremos. Mas fazendo aí um comentário para não deixar isso passar ao largo em relação à questão de a ordem ela estar presente, eu quero dizer que queremos fazer uma nova filosofia sobre prerrogativa. E não o advogado ir à ordem, mas a ordem ir a cada lugar. Por isso que eu disse, o tratamento da justiça no tocante a cada colega é a essencialidade dele ser um advogado respeitado. E para isso a ordem tem que se fazer presente e não esperar que o advogado vá até ela. Uma ordem presente é uma ordem em todos os lugares. Por isso, assim iremos fazer e assim estamos sonhando junto com todos vocês. Muito obrigado. Bom, a nossa pergunta agora é para a candidata Cláudia Amaral. E a pergunta sorteada é a seguinte: que papel a OAB deve ter para o advogado e a sociedade? Candidata, a senhora tem 2 minutos para falar sobre esse tema. A OAB hoje, no seu estatuto está previsto que a OAB não pode ser considerada apenas prerrogativas, porque a OAB já extrapolou durante a sua trajetória de ser uma entidade somente voltada para o advogado. A OAB hoje ocupa um espaço fundamental na sociedade, haja vista sua participação nas diretas já, no impeachment do Collor, impeachment do governador Suruagi. Então essa trajetória da OAB extrapola. Portanto,
A nossa proposta, por exemplo, para a OAB, da nossa chapa, é que um dos pilares fundamentais para a condução de uma gestão da ordem é o pilar que se situa em cima das prerrogativas do advogado e em cima da cidadania. Por isso, a OAB tem que estar atenta sempre à participação e à contribuição nas políticas públicas, no debate das políticas públicas. Ainda que ela não conduza, porque quem conduz é o Estado, mas a OAB tem o dever de participar no debate, na discussão de políticas públicas para a sociedade, sem esquecer, obviamente, o seu objeto principal, que é o cuidado com o advogado, que é o benefício para o advogado, o aperfeiçoamento do advogado. Para isso, a OAB precisa ser independente, forte e capacitada, legítima, para conduzir todo esse processo de contribuição no debate com a sociedade alagoana e com os próprios advogados. Bem, agora o candidato Tiago Bonfim tem 1 minuto para falar sobre esse tema e comentá-lo. Candidato, por favor. Bom, como eu tive a oportunidade de destacar no início desse debate, essa atuação junto à sociedade é uma atuação que, por força da legislação específica que nos rege, está entre as nossas missões institucionais. Só que, naturalmente, quando se fala em defesa de prerrogativas, muitas vezes a sociedade confunde as prerrogativas, não só dos advogados, como de qualquer profissão, com privilégios. E quando se diz que a OAB deve sim atuar junto à sociedade, isso não quer dizer adotar discursos simpáticos à opinião pública, não é? Em detrimento dos próprios direitos, interesses e prerrogativas dos advogados. Na minha opinião, quando a OAB atua enquanto entidade de classe, ela também está defendendo a prerrogativa da sociedade, porque, como já disse, um advogado forte, um advogado respeitado, significa uma sociedade e uma democracia consolidados. Bom, agora a candidata Cláudia Amaral também tem mais 1 minuto para comentar o tema. É preciso dizer que a sociedade enxerga hoje na OAB um ponto de referência também para os seus reclamos, diante das comissões que se destacam na história da OAB. Agora, os advogados que lutam por direito, que lutam por dignidade humana, que lutam por Estado democrático de direito, devem emprestar os seus conhecimentos à sociedade que necessita dessa presença do advogado. É por isso que a OAB deve caminhar para e passo, apoiando o seu advogado, prevendo para o advogado benefícios e aperfeiçoamento, para fortalecendo o advogado, está contribuindo também para o debate na sociedade alagoana. Contribuir com cidadania significa se comprometer com a transformação da sociedade, com o crescimento do outro, com o crescimento do cidadão alagoano. Bem, a última pergunta desse bloco caberá ao advogado Marcelo Brabo, que está aqui ao meu lado. Ele terá 2 minutos para respondê-la. E a pergunta, doutor Marcelo, é a seguinte: há um excesso de cursos de direito ofertados em Alagoas? Ricardo, eu fico muito feliz com a pergunta. Primeiro porque a gente vive uma realidade de Brasil de um crescimento exacerbado, o que reflete também no grande crescimento do número de cursos. Eu acho que o problema não é a quantidade de cursos, mas sim a qualidade dos cursos. Nós temos projetos próprios, específicos, no sentido de melhorar a qualidade de ensino. Entre eles, Ricardo, cuidar, inclusive, do professor advogado. Esse professor advogado tem que ter um tratamento especial, a exemplo do que acontece no vizinho estado de Sergipe, onde há um piso salarial no sentido de defesa, que o professor não faça daquela profissão que muito honra um bico, precise ir para outra profissão para poder sobreviver. Também cuidar da própria grade curricular, das estruturas das faculdades, tentar integrá-las de forma tal que elas se lembrem que elas precisam melhorar, que a escolha pelo eventual aluno, eventual cliente, se dê pela sua qualidade. Também integrá-las de uma outra forma. Iremos criar uma comissão de acadêmicos de direito, que vai ressoar na OAB os eventuais problemas que tenham nas faculdades, as eventuais dificuldades. Vai permitir também que o próprio alunado possa conhecer o que é OAB, o que é advocacia, como eles podem se inserir, incentivar inclusive o próprio alunado a ser advogado. Hoje, quando você pergunta numa sala de aula, infelizmente, a grande maioria quer fazer apenas concurso público, e a OAB tem que ter essa atividade proativa, não apenas ser receptáculo das demandas sociais, mas ir ao encontro
ir ao encontro da faculdade, ir ao encontro do aluno, ir ao encontro do novel advogado, inclusive criando mecanismos como vamos criar do escritório compartilhado para que todos os novéis advogados possam trabalhar, possam subsistir e já sair de lá montando seu próprio escritório. Criar o curso Passei na OAB e agora, como já fizemos na própria campanha, de forma tal que a gente possa elucidar algumas eventuais dúvidas, alguns eventuais problemas e a pessoa possa se formar na sua plenitude e possa, sim, com orgulho dizer: eu vou ser advogado, eu quero ser advogado, eu amo a advocacia e posso subsistir dela com dignidade. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutor Elton Roberto, o senhor terá 1 minuto para falar sobre esse tema, por favor. É um tema que muito me apraz por conta de ser hoje, pelo menos alçado à condição de coordenador nacional da banca recursal do exame de ordem. E a gente acabou verificando que esse número exacerbado de faculdades, como disse bem o colega Marcelo, acabou desqualificando ou trazendo para um nível muito baixo o ensino jurídico no país. A preocupação em quantificar e não qualificar as faculdades acabou fazendo com que o Brasil hoje fosse o país com o maior número de faculdades de direito do mundo. Isso nos trouxe problemas e nos traz problemas todas as vezes que temos que fazer o exame de ordem. As reprovações em absurdo número vão fazer com que todas essas faculdades devam passar, sim, por um critério muito mais objetivo para que a ordem tenha uma participação efetiva e ativa no controle não só da abertura, mas no controle do funcionamento de cada faculdade de direito deste país. Por isso assim entendemos e assim iremos lutar. Bem, agora o candidato Marcelo Brabo tem mais 1 minuto para falar sobre esse tema. É um tema palpitante, é um tema que traz a nossa atenção. E eu digo aos colegas advogados que estão nos ouvindo, que eu tenho uma vantagem. Eu já fui professor, mas hoje não sou professor. Eu vou poder trabalhar, vou poder investir, vou poder interagir com maior liberdade do que os meus caros colegas concorrentes. Até porque eu não estou vinculado a nenhuma instituição de ensino. Eu vou poder agir de maneira independente, altaneira e vou tentar conscientizar a todos que precisamos sim crescer, precisamos sim melhorar. E aonde a gente não conseguir ter a parceria desejada, de forma tal que se entenda que estamos do mesmo lado da mesa, a ordem vai usar a força. E como usar a força? Inclusive interagindo com o Poder Judiciário, tentando demonstrar à própria sociedade com a criação do próprio selo nacional aqui, do OAB Recomenda, de forma tal que a gente possa identificar quem são os bons, quem são os ruins, que isso existe em toda a profissão, da mesma forma que vai existir também e do mesmo modo com as instituições de ensino. Não tenho dúvida, Ricardo, vai ser uma providência altaneira e pujante para todos nós. Obrigado, doutor Marcelo Brabo, e nós encerramos agora o primeiro bloco desse debate. No próximo bloco, o segundo, portanto, os candidatos vão fazer perguntas entre si. Até daqui a pouco, até já.